Investimento em infraestrutura, necessidades estimadas versus realizado para o Brasil. E aqui eu circulei justamente a parte de energia elétrica para vocês terem uma noção, tá? Aqui a gente tem o investimento necessário, na primeira coluna. A gente tem o investimento realizado e o hiato de investimento, ou seja, a diferença entre o necessário e o realizado. E aqui vocês podem ver que entre 2011 e 2014, a gente teve um déficit de 1,21% do PIB. Ou seja, 1,21% do PIB a gente precisaria investir mais para simplesmente ter a taxa de investimento necessária em infraestrutura no Brasil. E aqui a gente aumenta. Entre 2011 e 2018 foi de um déficit de 1,21 para um déficit de 1,25. Ou seja, a gente só começa a gente não melhora, né? A gente só piora, inclusive. Só aumenta o quanto piora. Exatamente, só aumenta o quanto piora, né? E de novo, é uma porcentagem em relação ao PIB. É 1,25% em relação ao PIB. Se eu não me engano, hoje a questão de estradas no Brasil, a gente investe 1,4% do PIB. Para fazer a manutenção dessas estradas, a gente precisaria de 1,5% do PIB. Eu posso estar errado nos números aqui, mas se tiver, não é algo muito distante. Ou seja, a gente não investe o suficiente nas estradas brasileiras para fazer a manutenção delas. A manutenção não é nem para aumentar, ou seja, com a quantidade de dinheiro que a gente está investindo em estrada no Brasil e todos os outros setores, com exceção de hidrovia, que a gente é ok em relação aos outros países, a gente simplesmente não consegue fazer a manutenção. Esse é o estado do Brasil hoje, né? E em termos energéticos, aqui a gente está vendo. O nosso déficit do setor energético, todo um complexo energético, é algo em torno de 385 bilhões, tá? 385 bilhões. E todos esses apagões, a gente teve diversos apagões aí na história do Brasil, desde a década de 80, né? Teve em 99, aí vê quantos apagões teve aí já no Brasil, Boiola? Desde 99? Desde 99, isso. Pelo menos 9 grandes apagões já foram registrados no Brasil, 5 nos governos do PT. É isso, galera. 385 bilhões, mais ou menos. Esse dado provavelmente está errado, porque é um dado meio antigo, mas é o que a gente precisaria para dar cabo ao que a gente precisa no Brasil para manter um setor energético minimamente decente, né? Tanto na questão de produção quanto na questão de distribuição. E aí a gente pensa assim, então significa que a gente só precisa investir mais. Calma, vamos lá. Aí a gente vai a gente vai começar a ficar mais deprimente aqui. Quando a gente está falando de investimento, a gente está necessariamente falando de gasto público, certo? Gasto público. E aí a gente tem que falar das despesas no Brasil. Como é que a gente sempre financiou o Estado brasileiro, né? No século XX, a gente basicamente financiou o Estado brasileiro via inflação, né? A nossa inflação era muito alta. E aí essa inflação ela gerava uma arrecadação maior e a gente conseguia financiar o Estado brasileiro através da inflação. Aí veio nosso FHC, fez o Plano Real, baixou a inflação. E aí como é que a gente começou a financiar o Estado brasileiro? Através de aumento de impostos, né? Então desde o FHC ali até 2007, a gente financiou o Estado brasileiro através de aumento de impostos. Até que a gente chegou numa carga tributária de 35% do PIB. E 2007 o que teve? 2007 teve a votação da CPMF. E aí o Congresso falou assim, não vai rolar, tá ligado? Tá tudo certo aí, ô Bela? Tudo certo? O Congresso falou assim, não vai rolar. A partir da votação da CPMF, que o Congresso não quis mais aumentar impostos, como é que a gente começou a financiar o Estado brasileiro? Através de endividamento, né? Então a gente começou a aumentar a dívida pública, até que hoje nós estamos com uma dívida pública que é muito maior do que a média dos emergentes. Segundo os critérios do FMI, que é um critério diferente do que o Tesouro utiliza para medir a dívida pública no Brasil, a gente está com uma dívida pública de coisa de 88% e a média dos países emergentes é coisa de 65%, para vocês terem uma ideia, né?
Então, assim, a gente tem uma inflação média alta, né? Mesmo aí se endividando, já tendo controlado com o Plano Real, a média do Brasil, da inflação brasileira é alta, a nossa dívida pública é alta, né? Risco de default, moratória da dívida, etc., assim como a Argentina fez. E isso é um dos motivos que explica a alta taxa de juros no país, e a gente vai falar um pouquinho disso mais depois quando a gente for entrar em gasolina, tá? E, sim, tem uma relação bem grande entre a taxa de juros do Banco Central e a gasolina. Então, cara, a gente sempre gasta mais, sempre gasta. Desde a década de 90, a gente aumenta todos os anos, basicamente, as nossas despesas em 6% real. Ou seja, 6% acima da inflação, tá? E desde a década de 50, pelo menos, a gente aumenta as despesas mais do que a taxa de crescimento das despesas é mais do que a taxa de crescimento do PIB. Ou seja, isso não tem como dar certo, né? Em algum momento vai dar ruim. Então, assim, pra gente começar pra gente começar a investir mais em infraestrutura no Brasil, a gente precisa, primeiramente, começar a controlar os gastos públicos. Esse aí que eu tô botando na tela, galera, é o ranking Doing Business, é o ranking de facilidade de fazer negócios do Banco Mundial. Não é aquele ranking de liberdade econômica que o ANCAP gosta de utilizar lá do Heritage Foundation, não. É um trabalho mais sério, tá? Que é utilizado em muitos artigos das melhores universidades do mundo e etc. A gente tá na posição 124 do ranking de facilidade de fazer negócios. Vocês têm noção disso, velho? Vocês têm noção, tipo assim, são 180 países e o Brasil tá na posição 124 no ranking de facilidade de fazer negócios. Né? Esse ranking ele pega vários critérios aí, pega a questão de licença ambiental, questão do sistema tributário, obtenção de crédito, que a gente está na posição 104, né? Porque é muito difícil conseguir crédito no Brasil, o crédito é caro pra caramba. A posição 124, ela é tipo uma média de todas? É a média, exatamente. Eles pegam todos os critérios. Ó, pagamento de impostos. 184. O Brasil tá na zona de rebaixamento de Mano, 184. Tá maluco, velho. Vocês estão malucos. É o sistema tributário mais complexo do mundo. Tá ligado? Praticamente. Bem que você falou que hoje ia dar uma deprê, né? É, hoje é live deprimente, a live pra vocês chorarem e ver que vai ser difícil. Isso só vai mudar quando o MBL chegar no poder, meu irmão. Isso aí não vai mudar nada enquanto tiver aí PT e a galera do Centrão aí no governo. Isso não vai mudar. Você fica esperando que vai fazer alguma coisa aqui. Que isso? Bora dar uma olhada nos países que estão aí acima do Brasil, só pra gente dar uma chorada aqui. Não, cara. Vamos lá. Senegal. Eu vou dar uma rolada aqui aleatória, vamos ver. Sérvia. Nossa, Sérvia. Moldávia, Bielorrússia, Chipre. Quênia. Kosovo. Brunei. Galera, pra vocês terem uma ideia, a nossa... Vietnã, cara. Vietnã já passou o PIB per capita do Brasil, cara. Vietnã já tá, ó, nosso... Olha, Jordânia, que vive em guerra, tá nosso ligado? Vizinho ali, Peru. Olha o Peru. Oi, olha o Peru. Kirguistão, mano. Mongólia. Zâmbia, Botsuana. Tipo, pra vocês terem uma ideia, a nossa produtividade é tipo assim, a mesma produtividade dos Estados Unidos na década de 50. É mais baixa que Sri Lanka, tá ligado? É ridículo, assim, a gente é ridículo, nosso país é ridículo. A gente é uma piada. A nível internacional. Nível internacional, pelo amor de Deus. Não é tipo, 50, não, é 124. Não, se fosse uma tabela do brasileiro, a gente não pegava nem a Sul-Americana. Exatamente. A gente tava lutando contra o rebaixamento, cara. Exatamente.